A todos, muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. O Presidente da República está no Príncipe, onde preside este fim de semana a cerimónia do 28º aniversário da autonomia da região. Eram por volta das 15 horas desta quinta-feira que alterou no sul Orelha do Príncipe o Presidente da República, Carlos Villanova, a bordo desta aeronave que faz ligação entre as ilhas. Com uma recepção calorosa pelas autoridades regionais, o Presidente da República vem para a Ilha do Príncipe para presidir o ato central da comemoração do 28º aniversário da autonomia do Príncipe. Estar aqui já me dá enorme prazer pelo carinho que eu sempre recebo aqui e pelo carinho que eu também tenho pela região e pelas suas gentes. Nós vamos colorir este ato, o 28º aniversário da autonomia, será dentro de 2 dias e com todas as atividades que estão no programa, e para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez neste ato. Já o pude fazer no ano passado e colaborar, acompanhar e aproveitar a ocasião também para interagir com as populações, conhecer um bocadinho mais de perto as coisas, como é que têm estado a evoluir e onde também nós poderíamos intervir para ajudar a melhorar as coisas. Além de presidir o ato central, o chefe do Estado vai aproveitar a sua estadia na região para... Além dos cumprimentos aqui do governo regional, com alguns elementos novos que eu não conhecia, eu terei agora um encontro com o presidente do governo regional. Amanhã a minha agenda entrou também na agenda das atividades, portanto há a palestra, há a feira. Eu tenho algumas visitas que farei ao terreno, uma delas na Roça Bela Vista. Depois acredito que também tem Pingatê, não é? Pingatê. E no dia 29 temos o ato central e tudo que daí decorre. Nos fins de semana veremos o que há, mas serão visitas, e no dia 2 será um dia de encontros oficiais para atender aos pedidos da audiência, uma vez que o Presidente não está aqui sempre, e então poder ouvir as pessoas e ver em que medida também se pode contribuir para minimizar os problemas que têm. À margem do fatídico acidente com o navio Anfitrite, que vitimou muitas vidas, lembrado todos os anos nesta ocasião, o Presidente da República, na sua chegada, deixou palavras de conforto às famílias. É claro, quando há perdas de vidas humanas é sempre lamentável, não é? Mais uma vez recordar a memória daqueles que faleceram durante a viagem, uma palavra de conforto para as famílias, apesar do tempo que passa, e esperar que, de facto, no trajeto, nesse percurso, com as condições de segurança, que elas sejam exigidas no transporte marítimo, para que não haja novos incidentes, digamos, quando se pode evitar. Não é? Há coisas que nós não controlamos, são naturais, mas aquelas que nós podemos controlar é preciso, de facto, agir de acordo com as normas de segurança para impedir que elas aconteçam, porque depois são dramas que marcam a vida das pessoas. Presidente da República de São Tomé e Príncipe, na região autónoma do Príncipe, para presidir o ato central alusivo ao 28º aniversário da autonomia do Príncipe. A autonomia do Príncipe não é uma obra acabada. O Governo Central está engajado para o reforço desta autonomia e tudo fará para diminuir o duplo isolamento, disse esta tarde o Primeiro-Ministro e chefe de Governo quando da sua chegada ao país e questionado pelos jornalistas sobre as celebrações do 28º aniversário da autonomia da região do Príncipe. Não é uma obra acabada. Houve grandes avanços. Eu penso que o governo regional e a população do Príncipe conhecem o engajamento do nosso governo para não só o reforço da autonomia, mas, uma vez, dizer, resolver os problemas, não é? Resolver os problemas. Nós estamos empenhados em diminuir todos os constrangimentos, nomeadamente o duplo isolamento. Conhecemos a realidade do Príncipe e o Príncipe está sempre na nossa agenda de preocupações, de ações, para que de facto a população do Príncipe se sinta ancorada definitivamente em São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe assumiu hoje a presidência rotativa do órgão da defesa dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas da CPLP. A passagem de pasta entre Timor-Leste e São Tomé e Príncipe aconteceu durante a cerimónia de encerramento desta reunião 24ª, marcada também pela assinatura da declaração final entre os Estados-membros. Segurança e recursos marítimos foram os assuntos prioritários na mesa dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da CPLP, que estiveram reunidos durante 2 dias na capital são-tomense. Todos os Estados-membros receberam informações e o trabalho desenvolvido pelo Centro Estratégico da CPLP para dar cabo a atos de pirataria no Golfo da Guiné e no Atlântico Sul. Houve importantes recomendações e uma delas é os países todos juntarem para fazer um esforço conjunto, ou seja, peço desculpa pela redundância, mas fazer um esforço conjunto no sentido de ver a possibilidade de poder ajudarem-se mutuamente a criar segurança à volta dos mares da CPLP. Mas é um trabalho longo que o CAI está a fazer e que nos próximos tempos há de ter frutos. Os debates foram intensos, com um sabor. Esta aqui é a primeira que decorre depois da pandemia e todos os países membros estiveram presentes. O balanço que nós fazemos é que todos os pontos constantes da agenda foram esgotados e estamos satisfeitos com os resultados que atingimos. A declaração final, contendo as recomendações e os passos a serem dados no futuro, foi assinada por todos os Estados-membros, incluindo a Guiné-Bissau e Guiné Equatorial, que chegaram hoje para acompanharem a última fase dos trabalhos. A aprovação da declaração final significa o comprometimento, o esforço e trabalho dos países membros para atingir o consenso nas deliberações tomadas nesta reunião e que culminou com a assinatura de todos os países membros aqui presentes da declaração final. Este órgão da defesa da CPLP tem como objetivo apreciar a evolução da questão da defesa dos Estados-membros, analisar as questões internacionais e as implicações político-militares. O ministro da Defesa, na ocasião, alertou para a necessidade dos Estados-membros se unirem para vencer os desafios do dia a dia nas suas águas territoriais. Neste mundo globalizado em que nós nos encontramos, todas as ameaças que enfrentamos estão interligadas e nenhum Estado por si só é capaz de enfrentar e vencer. Eis a razão pela qual somos chamados a unir os esforços, estabelecer parcerias e cooperação lá onde for necessário. A cerimônia que hoje encerramos foi um exercício neste sentido e as conclusões e recomendações aqui adotadas irão nos conduzir a uma CPLP bem preparada para lidar com os desafios acima mencionados. O ponto alto desta 24ª reunião dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas da CPLP foi a passagem de pasta entre as delegações de Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. O país assume a partir de hoje a presidência rotativa deste órgão da defesa militar para um mandato de 1 ano. Médicos santomenses estão a ser capacitados em cuidados continuados e paliativos. É preciso dar mais atenção à execução dos acordos assinados entre São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial, palavras do presidente Teodoro Obiang Bazogo e defendidas pelo chefe do governo santomense no aeroporto Nuno Xavier depois de uma visita de trabalho a este país irmão. De regresso ao país, depois de uma visita de 24 horas à Guiné Equatorial, o primeiro-ministro-chefe do governo, Patrício Trovoada, disse que a visita serviu para as delegações trabalharem e, doravante, darem mais atenção à execução dos vários acordos existentes entre os dois países. Tivemos várias sessões de trabalho na Guiné Equatorial, os ministros tiveram encontros bilaterais, as delegações encontraram-se e eu também estive longamente hoje com o presidente da Guiné Equatorial.
Balanço positivo, é um país amigo, um país que tem estado a cooperar conosco já de longa data, mas tal como disse o presidente Obiang, temos muitos acordos assinados, mas é preciso darmos mais atenção à execução desses acordos. Por isso, essencialmente, tivemos a falar de como executar melhor os acordos, tornarem coisas concretas que dêem mais proveito à nossa economia e à economia deles e, sobretudo, às pessoas. Não é? A próxima cimeira da CPLP, que o país irá acolher em agosto, também foi objeto de conversa durante os encontros. Guiné Equatorial é um membro ativo e importante da comunidade e aí também definimos algumas coisas que vamos fazer juntos. O primeiro-ministro regressou acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, do Planeamento, Finanças e Economia Azul e das Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. O primeiro-ministro justificou hoje o facto de se ter ausentado esta quinta-feira do debate parlamentar. Patrício Trovoada disse que não era obrigatório a sua presença e que deixou 3 ministros a acompanharem o debate. Como sabem, esse debate não é obrigatório a presença do primeiro-ministro. Eu deixei 3 ministros, ministro da Justiça, ministro da Defesa e Ordem Interna e ministro da Saúde, para continuarem a debater a nível do Parlamento, mas fui informado que o debate parou depois da minha saída. Eu acho que, se calhar, o tema era outra coisa, o tema, se calhar, era o primeiro-ministro, mas, enfim, eu penso que, quanto ao governo, tudo ficou esclarecido. E é preciso nós, de facto, como foi o caso agora em Malabo, é preciso que o governo fique mais concentrado naquilo que interessa aos santomenses. Hoje é os santomenses, aliás, que é hoje o desenvolvimento econômico e a luta contra a pobreza e restabelecer o mínimo a situação financeira do país. Instituto Marquês de Valflor deu nota positiva aos primeiros 12 anos de execução do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação de São Tomé e Príncipe. As boas impressões foram dadas no encontro entre o Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas e a delegação portuguesa. O encontro destinou-se a passar em revista o projeto ligado à agricultura que o Instituto Marquês de Valflor tem apoiado em São Tomé e Príncipe, nomeadamente o das fileiras agrícolas de exportação de São Tomé e Príncipe, que vai no seu 2º ano de execução, cuja ambição é potenciar a produção agrícola dos pequenos agricultores e cooperativas. E que tem corrido muito bem, na nossa opinião, e, portanto, é um ponto da situação feito aqui com o Sr. Ministro. Este projeto tem quantos anos de duração? Este projeto tem 4 anos de duração, portanto ainda faltam 2 anos para terminar, mas os sinais que nós temos da parte da participação dos agricultores são-tomenses são extremamente positivos. Na área da pimenta e do coco temos já resultados francamente positivos. Compostagem é uma das áreas de apostas durante os restantes 2 anos de execução deste projeto, defendeu o representante do Instituto Marquês de Valflor. Fazer um ponto da situação e ver áreas novas em que nós podemos atuar inovando, de forma a que, por exemplo, os agricultores possam ter um rendimento mais rápido do seu produto. Foi um dos temas que se falou como uma novidade. A outra é a compostagem, portanto acaba por ser a elaboração de adubo orgânico, que é mais barato que o adubo sintético que é importado, para poder potenciar a agricultura. O projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia e implementado pelo Instituto Valflor e o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. O país acolhe nos dias 4 e 5 de maio próximo o Congresso da Comunidade Médica da Língua Portuguesa.
Oncologia no Espaço Lusófono é o tema central deste evento que está a ser organizado pela Ordem dos Médicos. E para falar sobre este evento, tenho como convidado o bastonário da Ordem dos Médicos do São Tomé e Príncipe, o Dr. Celso Matos. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual é o objetivo deste tema central, a Oncologia no Espaço Lusófono? Muito boa noite, senhor jornalista, boa noite, caros telespectadores. Efetivamente, o 11º Congresso da Comunidade Médica da Língua Portuguesa é o maior evento que a Ordem dos Médicos de São Tomé e Príncipe realiza. E o tema central, como disse, escolhido foi a Oncologia no Espaço Lusófono. Bem, escolhemos esse tema precisamente porque, com o passar do tempo, temos vindo a reparar que tem havido um aumento de casos de tumores no nosso país. Daí o interesse em ressaltar este tema, que de facto é um tema que é transversal aos nossos países da língua portuguesa, mas cada país tem a sua situação e achamos que a nossa situação se calhar está um pouco mais atrás comparado com os outros, e queríamos aproveitar a experiência dos outros, que houvesse uma interação, se calhar poderemos aí cooperar melhor, encontrar ajuda e soluções para a nossa realidade. Sim, senhor. E no Sistema Nacional de Saúde existe a especialidade de Oncologia ou ela ainda é muito embrionária? Quem são os parceiros que ajudam São Tomé e Príncipe a diagnosticar os casos de cancro? Pois, nosso país, infelizmente, não temos sequer um rastreio, não é? Que é aquela consulta nos lugares onde as pessoas se encontram e onde se possa identificar os casos atempadamente, porque o cancro, como sabe, é uma doença que evolui muito rapidamente. É uma questão de 2, 3 meses, está numa situação já de não retorno, e portanto há necessidade às vezes de diagnosticar muito precocemente. Então há toda a necessidade de fazer um trabalho de prevenção, e trabalho de prevenção faz-se com a sensibilização, faz-se com o estudo primeiro, né? Tem que se fazer um estudo prévio para se saber quais são as possíveis causas deste aumento dos casos e claro, ir fazer a sensibilização necessária, identificar os casos atempadamente, como já disse, para se poder salvar o maior número possível de pessoas que possam vir sofrer da situação. Em relação a São Tomé e Príncipe, o diagnóstico poderá ser conhecido ao longo deste congresso? Pois é, nós vamos conhecer a situação da oncologia nos diferentes países e obviamente também haverá um trabalho da parte de São Tomé e Príncipe onde vai nos dar a conhecer a nossa situação, embora, como nós sabemos, até este momento não existe um registro padronizado dos casos em São Tomé e Príncipe e, portanto, esses dados que poderão vir-nos ser oferecidos poderão não ser os mais fiéis à realidade. De todas as formas, é o que vai nos ser apresentado. Eu queria aproveitar... Sim. E independentemente deste facto, as inscrições já estão todas elas esgotadas. Quais são os países que já confirmaram a presença? Estamos a falar de um congresso em que participarão quantos médicos e não só? Pois, é assim, virão bastonários dos países da CPLP, excepto algumas situações que não foram possíveis, não é? O novo bastonário da Ordem dos Médicos de Portugal não se fará presente e mostrou a sua justificação, mas estará presente em videochamada. Os outros bastonários estarão presentes, virão acompanhados dos presidentes dos colégios de oncologia dos respectivos países, virão também algumas pessoas de empresas estrangeiras ligadas também a medicamentos e não só, alguém interessado em cooperar conosco. Portanto, e a participação, nosso interesse é que fosse muito abrangente a nossa sociedade. Então, o número maior de participantes serão os médicos santomenses, porque é a atividade da Ordem dos Médicos e muito do que nós temos conseguido para a realização deste congresso
é com a cota dos médicos santomenses. Obviamente tivemos apoio de algumas instituições. Quero aproveitar aqui para agradecer pessoalmente ao Sr. Presidente da República, que, para além do seu apoio, mostrou bastante interesse em participar na atividade. Também tivemos apoio da OMS, do Governo de São Tomé e Príncipe, do Hotel Pestana, HB, Instituto Marquês de Valflor, a CST, que vocês podem ver que tem passado o suporte, e não só, a Gagos, a Rosema, a SEDEC, desculpa. Então, algumas empresas contribuíram, mas só com isso é que conseguimos, de facto, efetivar este programa. E estamos a falar de um congresso que estão previstos quantos participantes? Pois, nós falando dos participantes, novamente, é assim, nós ficamos felizes que houvesse muito interesse das pessoas. Nós, neste momento, temos inscrições fechadas, temos convites também das pessoas que nós direcionamos, os convites já formulados. Então, estamos aí por volta de 140, 150 pessoas e o espaço não é elástico e não temos como mais aceitar mais inscrições. Portanto, nós agradecemos o interesse das pessoas. Infelizmente, felizmente, posso dizer assim, o número foi atingido e esperamos que corra tudo bem. As outras pessoas, se calhar, num outro evento, poderão ser convidados e participar no congresso. Doutor, enquanto médico, qual é a sua expectativa com a realização deste congresso e, sobretudo, com a realização deste tema? Pois é, temos uma expectativa elevada, porque vão ser tratados assuntos muito interessantes. Uma das mesas vai falar sobre criação de um plano oncológico. Quer dizer que vai se ouvir a experiência de outros países e vamos ver como é que é possível, como é que se faz um plano oncológico para um país, é uma ideia. Vai-se falar de questões, dilemas éticos na oncologia, porque não é fácil um médico ou uma enfermeira transmitir a um doente a informação, a notícia que tem um cancro. Então, essas questões também vão ajudar também os nossos médicos a estarem melhor preparados. Vai-se falar também de os caminhos da oncologia, para onde é que se pode evoluir nesta matéria. E queria também relembrar que há um tema de saúde pública. Há um tema de saúde pública, vigilância e saúde pública, como pode notar. No mundo têm surgido algumas doenças emergentes, alguns surtos de doenças que já não se via há muito tempo e voltam a surgir. E um dos temas vai fazer alerta sobre esse sentido, de forma geral, mas em particular sobre o surto de Marburg, que é uma doença do tipo do ébola que ressurgiu recentemente na Guiné Equatorial e que o país tem que estar preparado para eventualmente se ver confrontado com esta situação. Doutor, já agora, muito recentemente o governo denunciou que tem recebido muito o pedido de férias sem vencimento da classe médica, dos enfermeiros, e também há um diagnóstico da Organização Mundial da Saúde que aponta para que em 2030 haverá uma escassez muito grande de quadro clínico, médico em todo o mundo. Como é que olha para esse aspecto? Bem, como é que a Ordem dos Médicos tem estado a olhar para essa questão? É um tema interessante. A Ordem dos Médicos se preocupa com isso, porque os médicos formados por nosso país são para o que o país possa aproveitar. E o país, mas pronto, a vida de cada um depende dele, é ele quem dirige a sua vida, e cabe-nos às pessoas que dirigem o país ter a melhor forma de acolher, de pôr a dispor os meios de trabalho, que as pessoas se sintam realizadas, de modo que elas possam fazer a sua vida no país onde nasceram, que amam, não é? Mas pronto, esperemos que melhores dias venham, que os quadros santomenses não tenham que emigrar. É uma situação difícil no mundo inteiro. Os quadros de saúde
grande parte tem mercado em muitas paragens, nós sabemos disso. Nossa vontade seria que todos ficassem, mas nós sabemos da nossa realidade, do grau de frustração que às vezes acontece no seio dos médicos, técnicos, enfermeiros, não só, e portanto fazemos apelo que seja mais... Mas sobretudo no Sistema Nacional de Saúde, sobretudo no hospital, enquanto médico, tem confrontado com a falta de médicos, de facto, há esse problema? Bem, há problema de falta de médicos, mas sobretudo médicos especialistas. Mas mesmo para médicos de clínica geral, já se começa a notar alguma deficiência. Porque para se compor uma escala de urgências no Hospital Aras Menezes é um problema. Para ter 3 médicos no balcão de atendimento é um problema. E então, para que se tenha 3 médicos, há médicos que têm que fazer urgências cada 4 dias, cada 5 dias. 12 horas de urgências não é uma tarefa fácil. Está aí perante a população em cima e o médico precisa descansar. A mente precisa descansar. E então ter que fazer urgências muito repetidas faz com que o esgotamento físico possa permitir a ocorrência de erros. E então, isso é o que não se deseja. O médico tem que ter o tempo, deve fazer urgências com uma sequência adequada para que ele não se sinta esgotado fisicamente e mentalmente. Okay. Dr. Celso, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal falar-nos um pouco em síntese daquilo que vai ser o Congresso dos Médicos da CPLP, que terá lugar aqui em São Tomé e Príncipe. Tubarão Martelo está em risco de extinção em São Tomé e Príncipe. Notícia para ver daqui a pouco. O projeto Saúde para Todos, em parceria com o Ministério da Saúde, está a capacitar quadros técnicos da saúde em matéria de cuidados continuados e paliativos. A formação visa dotar de conhecimentos os profissionais da saúde de cuidar de doentes crónicos em fase terminal. Técnicos do Sistema Nacional de Saúde estão a ser capacitados pela primeira vez em matéria de cuidados continuados e paliativos, cuidados estes direcionados a doentes crónicos e em fase final da vida. Para atender a estes doentes e facilitar o seu bem-estar, quer no ambiente hospitalar ou familiar, o Instituto Marquês de Valflor organizou esta formação de 2 dias. Trata-se de uma primeira fase para posteriores avanços ao fim de garantir que todos os pacientes recebam o melhor cuidado possível. Fizemos um estudo a nível nacional de estimativa de necessidades e aquilo que estimamos é que cerca de 500 doentes, 500 pessoas a cada momento precisem de cuidados paliativos em São Tomé e Príncipe. Destes, 150 a cada momento, 150 pessoas precisam de cuidados paliativos em São Tomé e Príncipe. E, portanto, a nossa esperança é que com este projeto conseguirmos apoiar e promover o desenvolvimento dos cuidados paliativos no país. Este curso é uma oportunidade para discutirmos os desafios que enfrentamos nas áreas de cuidados continuados paliativos, nomeadamente a falta de profissionais qualificados, recursos limitados, questões éticas e legais, estigma e crenças culturais. E para que os profissionais da área de saúde possam aprimorar suas habilidades e conhecimentos nessa importante área, sabemos que a demanda de cuidados paliativos está aumentando e é essencial que tenhamos profissionais capacitados para fornecer esses cuidados de forma adequada e respeitosa. A implementação e formação em cuidados continuados e paliativos é uma das prioridades a nível mundial da OMS, daí que a cooperação portuguesa integrada ao projeto Saúde para Todos quer responder a esta necessidade da OMS em São Tomé e Príncipe. Este é o primeiro passo para introduzir a temática em São Tomé e depois identificar os pontos focais que vão ser, digamos, os soldados deste projeto. É importante começar por explicar a temática para aferir o conteúdo dos cursos, adaptá-lo à realidade sociocultural do país e às necessidades do sistema de saúde. E, portanto, esse é o trabalho. Portanto, isto é um ponto de partida para os cuidados continuados e paliativos no país. Durante os próximos 2 dias
serão abordados temas que irão certamente contribuir para uma melhoria no acompanhamento e assistência aos pacientes, promovendo o seu bem-estar e qualidade de vida durante as diversas fases da doença, oferecendo, de alguma maneira, dignidade e diminuição do sofrimento. A presença aqui hoje dos profissionais de saúde dos hospitais da cidade de Santo Tomé e Príncipe e da região autónoma do Príncipe, assim como dos centros de saúde de Mesoche, Água Grande, Cantagalo, Cauê, Lubata e Lembá, revela o compromisso e empenho do projeto no apoio aos serviços prestados pelas unidades de saúde distribuídas pelo país, facilitando desta maneira o acesso a cuidados de saúde por parte da população santomense. Termino fazendo votos para que esta primeira edição do curso básico em cuidados continuados e paliativos possa contribuir para promover a importância destes cuidados e reforçar os conhecimentos dos profissionais de saúde e demais presentes. Esta é mais uma aposta do projeto Saúde para Todos em Santo Tomé e Príncipe. Segundo ainda o presidente do Instituto Marquês de Valflor, de uma maneira geral, tem havido vários avanços positivos desta cooperação no país. São Tomé e Príncipe prepara para aplicar a Lei 4 da Educação Especial que entrou em vigor em 2021. Os trabalhos da regulamentação da referida lei estão a ser feitos pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciência em parceria com o Unicef. A reunião das estruturas do Ministério da Educação, parceiros de desenvolvimento e organizações civis do país tem como objetivo fazer a restituição de um documento relativo à regulamentação da Lei 4 da Educação Especial, que tinha sido publicada em 2021 no país. Implica um envolvimento direto de toda essa camada para que a educação especial tenha realmente um rumo daqui em diante. Então, este documento foi inicialmente, para a sua elaboração, houve uma recolha de informações, houve a auscultação de muitas estruturas, muita gente e ONGs. Então, tendo agora já um draft do documento, achamos que ele não devia ir avante, esse draft não devia ir avante, sem que auscultássemos de novo algumas pessoas que foram ouvidas na altura em que ela estava a ser arquitetada. A Lei 4 da Educação Especial tem caráter transversal e precisa de engajamento de todos. As pessoas foram escutadas, agora queremos ouvir delas se as suas preocupações realmente fizeram constar neste documento. Então é esse trabalho que temos hoje. Será via Zoom, porque a consultora está à distância, não tínhamos como fazê-la vir agora. Será via Zoom e vamos estar aqui a seguir o documento e vermos se tudo o que nós manifestamos como necessidade, como preocupação, está aí incluído no documento, para depois sair um documento definitivo em forma de decreto-lei, porque é preciso que a gente organize. A educação especial funciona sobretudo a partir de uma organização. E organização significa ter as coisas muito bem regulamentadas. Trata-se de um documento reitor e operacional que vai permitir melhorar o sistema de ensino e, ao mesmo tempo, permitir que a educação seja mais inclusiva. Quer em questão da cota de alunos, quando existem casos identificados com necessidades especiais numa turma, é preciso que a gente veja a questão da avaliação. Nem todos conseguem, têm o mesmo ritmo de aprendizagem e de execução, de desempenho. Então é preciso que a gente veja como é que nós podemos encarar essa questão da avaliação no sistema educativo. É preciso que a gente veja a questão da acessibilidade, tanto falar da inclusão, tanto todo o nosso trabalho virado para a educação especial, com um grande apoio do Unicef como um parceiro que está empenhado em ajudar a levar avante essa causa. A Lei 4 foi inspirada na Lei Base do Sistema Educativo e no artigo da Constituição que faz referência a que todos os cidadãos santomenses têm direitos à educação.
O tubarão martelo está em risco de extinção em São Tomé e Príncipe por causa da sobrepesca. O estudo é do projeto Gandu, criado no âmbito da investigação científica para perceber o estado da população dos tubarões em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A biodiversidade marinha está sob ameaça crescente em escala global, principalmente devido à sobrepesca, poluição e mudanças climáticas. Os tubarões estão em maior risco de extinção em comparação com outros peixes. Principalmente a pesca industrial também é uma pesca que danifica bastante as populações de tubarões. Vasco Pissarra é biólogo e no quadro do seu doutoramento integra Gandu, um projeto de investigação científica que busca entender qual é o estado da população dos tubarões em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Por exemplo, o tubarão maiala é um tubarão azul, é uma espécie que ainda existe em grande quantidade, pode-se continuar a tirar um bom benefício dela, enquanto que as espécies de tubarão martelo, estando a desaparecer, mais rapidamente vamos perder os benefícios que elas nos trazem. E quais os benefícios dos tubarões no bem-estar das comunidades locais? Um tubarão acaba por conseguir trazer bastante rendimento para um pescador que se calhar passou 3 dias sem conseguir apanhar qualquer tipo de peixe. Se um dia conseguiu pescar um tubarão, de facto é um bom dia para esse pescador porque conseguiu garantir, conseguiu safar, como se costuma dizer, mais um dia ao outro. E de facto esta é a importância que estamos a começar a perceber, que de facto os tubarões conseguem contribuir bastante para o rendimento das famílias em São Tomé e Príncipe. Vasco Pissarra considera, por isso, que é preciso gerir melhor os recursos marinhos, em particular os peixes, para garantir a sustentabilidade futura. A escritora são-tomense São Deus Lima lançou uma nova obra ao mercado. Trata-se de um livro que contém 22 crónicas e um auto do século XX e relata questões económicas e socioculturais do país. A cerimónia do lançamento do livro decorreu na Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias Cacau, insere-se no âmbito dos festejos alusivos ao mês nacional da cultura. O Mundo Visto do Meio é a recente obra da escritora e poetisa santomense Conceição Deus Lima. O livro contém 22 crônicas e um auto do século XX. A apresentação do livro foi feita pelo Ivanic Lopanzana Cacau. O texto todo é permeado por aquilo que eu chamo de saudosismo. Mas é aí que a escritora tem um malabarismo intelectual muito interessante. Malabarismo no bom sentido. É que o saudosismo não se trata de dizer, olha, como no passado era tudo muito bom e tudo perfeito e agora as coisas ruíram. Não se trata disso. Na verdade, trata-se de uma tentativa, diria até um pouco frustrada, de voltar a ter as mesmas sensações que tinha antes com os mesmos lugares, mas ao mesmo tempo de perceber que houve mudanças e que essas mudanças são irreparáveis. O livro contém histórias ricas de São Tomé e Príncipe. É um livro que reúne 22 crónicas, escritas ao longo da minha trajetória como jornalista, um texto curatorial e um texto dramático, uma peça de teatro, intitulada Um Confronto Imaginado e uma Profecia, em que eu ficciono um embate verbal entre o engenheiro Celestino Graça e o governador Carlos de Sousa Gorgulho. É uma clara alusão ao Equador, a linha que atravessa São Tomé, a ilha de São Tomé. Segundo a autora, a maior parte da obra foi escrita fora do país. São reflexos produto de reflexões, de meditações, de tentativas de entendimento, estados de espírito, sobre aspectos da política, aspectos sociais, aspectos culturais de São Tomé e Príncipe, umas escritas quando eu estava em Londres, e aí isso fazia com que eu me sentisse uma interveniente nas dinâmicas e nas dialéticas do meu país,
sentia-me mais próxima, portanto, e outras escritas em São Tomé. As crônicas lidas pela autora e a profecia do engenheiro Salustino Graça tocou aqueles que tiveram acesso ao livro O Mundo Visto do Meio. Como já conhecemos a São Lima, já conheço a escrita da São Lima, vim prestar a minha homenagem, o meu apoio a mais esta obra que eu acho extremamente interessante. Não li, mas vou ler, tenho todo o interesse, tanto é que já adquiri. Achei que a cerimónia foi bastante bonita, mereceu, esteve à altura e veio nos ajudar a enriquecer mais a nossa literatura. A cerimónia foi fantástica. Há muito tempo que não assisti a uma cerimónia de apresentação do livro com esta disposição. Primeiro pela audiência, que tivemos a casa cheia, o que não é comum em São Tomé e Príncipe, nós termos gente a assistir à arte e à cultura e à literatura, que é aquilo que se fez hoje. Portanto, por um lado estou muito satisfeita por ver esta adesão por parte do público e por outro, não nos podemos esquecer que estamos a falar de Conceição Lima, que é um dos nossos exponentes máximos daquilo que é a literatura, daquilo que é a poesia, e hoje que nos apresenta mais uma das suas obras, que não será apenas mais uma, mas com certeza será mais um acervo que nós vamos ter em São Tomé e Príncipe. O livro nos remete a uma reflexão profunda sobre São Tomé e Príncipe, sobre o Estado da Nação, e coloca-nos entre a espada e a parede. Eu acho que nós chegamos ao momento em que não podemos demorar mais. É preciso nós encontrarmos uma solução, uma verdadeira solução para São Tomé e Príncipe. Acabamos de viver um momento único, um momento de muita reflexão, reflexão bastante profunda, em que nós aprendemos e refletimos sobre vários aspectos que têm a ver com a nossa sociedade, com a nossa cultura e, acima de tudo, com a nossa forma de ser Estado. O momento do lançamento desta obra, da São Lima, é um momento que deve ser aproveitado, é um privilégio estarmos aqui, todos nós, e eu em concreto. A São é uma amiga de longos anos, é alguém que tem primado por uma competência a toda a prova, portanto, não precisa que se diga que ela é competente, que os textos dela são de qualidade, ok? Aliás, os prêmios que ela tem recebido. O Mundo Visto do Meio, da minha querida irmã São, é um livro de crônicas que traz a realidade de São Tomé e Príncipe, que descreve a nossa realidade, quer do ponto de vista social, cultural, e que é, acima de tudo, críticas ao estado do país, ao estado da nossa economia, ao estado da nossa sociedade, e convoca-nos para uma reflexão profunda sobre o São Tomé e Príncipe que nós um dia sonhamos, o São Tomé e Príncipe que temos hoje e aquilo que queremos fazer com São Tomé e Príncipe. Em nome da Ministra da Educação, Cultura e Ciências, que aqui represento, deixo uma palavra de apreço à poetisa Conceição Deus Lima por mais uma publicação que vai contribuir para enriquecer o xadrez literário são-tomense, diversificar a produção escrita, o que nos incentiva a prática da leitura, elevando deste modo o nosso nível de erudição e exercício da cidadania coerente e responsável. A Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias acolhe a cerimônia de lançamento do livro da escritora, poetisa e jornalista são-tomense Conceição Deus Lima. Os conflitos no Sudão estenderam-se à cidade de Darfur, notícia para acompanhar depois do intervalo. Ao final, para si em especial, boa noite.